Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor João Cláudio Rufino, sou professor na Faculdade de Teologia e quero te dar as boas-vindas aqui ao nosso canal, que tem como intuito, propósito, levar o aprofundamento bíblico para os quatro cantos deste mundo. E aí, eu quero dizer a vocês algo muito interessante, muito importante. O texto de hoje é tirado lá de Lucas, capítulo 1, versículos 39 ao 47, trata-se do momento em que Maria visitou Isabel. Exatamente. E agora, pessoal, nós estamos diante de um texto clássico, que é muito conhecido por nós católicos, mas também, claro, muito importante para a tradição cristã de um modo geral. E esse texto vai ser estudado por nós versículo a versículo, com detalhes espetaculares. Antes, eu quero pedir que você possa curtir, você possa compartilhar, que você possa colocar aqui os seus comentários. Coloca a sua sugestão de tema, coloca aqui as suas perguntas, coloca aqui como está sendo para você, tem sido esse estudo do Evangelho diariamente para a sua vida. Isso é muito importante. E por fim, acesse o nosso canal, faça a sua inscrição, claro, e também ative o sininho para as notificações, beleza? Sem mais delongas, vamos ler o texto que diz assim: Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre e Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto de teu ventre. De onde me vem que a mãe do meu Senhor me visite? Quando, pois, a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria em meu ventre. Feliz aquela que creu, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Maria então disse: Minha alma engrandece o Senhor e meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Pessoal, esse texto da visitação de Maria a Isabel é formado por três grandes partes. Num primeiro momento, no capítulo 1, versículos 39 a 41, trata-se de uma parte narrativa. Depois nós temos dois hinos que serão colocados. Então, um do versículo 42 ao 45 é justamente Isabel fazendo esse cântico, ok? Parece numa leitura rasa que não é um cântico, mas é um cântico. Depois, dos versículos 46 ao 55, que é justamente o texto famoso do Magnificat, que é aquele cântico de Maria. E depois tem a conclusão no versículo 56. Bom, nós estamos aqui diante do versículo 39 com um início muito presente dentro das Sagradas Escrituras e muito presente dentro da tradição lucana. Aquela expressão, naqueles dias, justamente serve para quê? Para unir o relato anterior com o relato que agora está sendo realizado. Trata-se justamente do processo anterior, no momento em que Maria recebeu a visita do anjo Gabriel e agora a visita dela à casa de Isabel. E aí o texto diz: Maria pôs-se a caminho para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade de Judá. Bom, essa cidade de Judá é Jerusalém, e próximo a Jerusalém existe um local que é identificado tradicionalmente como o local onde era a casa de Isabel e Zacarias, um local chamado Em Carém. Fica muito próximo a Jerusalém.
e mais ou menos é uma distância de Nazaré até Encarém de 150 quilômetros, o que vai dar mais ou menos 1 dia e 7 horas de caminhada, dependendo do caminho que você faz. E de carro é possível fazer esse trajeto, só para você ter uma ideia da distância, em mais ou menos 2 horas, não correndo muito. Você tem 2 possibilidades de estrada, não é? Uma pela região mais próxima ao litoral e a outra mais pelo centro do país, pelo Vale do Jordão, ali próximo do Vale do Jordão. Então, Maria sai de onde ela estava e vai para Encarém, vai para esta região encontrar Isabel. Ela entra na casa de Zacarias, ela saúda Isabel, e o texto diz no versículo 41 que quando ela ouviu a saudação, a criança lhe estremeceu no ventre. Aqui tem algo muito interessante. Esse verbo em grego é skirtao, esse verbo estremecer, tá? E ele é usado apenas aqui e no versículo 44 do mesmo capítulo 1, um pouquinho mais para frente, e lá no capítulo 6, versículo 23 do Evangelho de Lucas, né? Onde diz assim, ó: regozijai-vos naquele dia e exultai. Exultai é esse verbo, skirtao, porque, diz o texto, grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Há um dado muito interessante aqui. Esse verbo, pessoal, skirtao, ele vai aparecer no Antigo Testamento grego, no Salmo 113, nos versículos 4 e 6 também. E em Malaquias capítulo 4, versículo 2. E ele é utilizado justamente para denotar a ação daquele que reconhece o tempo escatológico, o tempo que está em sua plenitude. Esse dado é muito importante. Além do que, esse mesmo verbo ele vai aparecer no livro da sabedoria, lá no capítulo 19, versículo 9, justamente como uma dança, que é a expressão de alegria. Vale lembrar que o livro da sabedoria não está presente dentro da Bíblia protestante ou evangélica, ok? Esse dado é muito interessante. Agora, é bastante chamativo o fato de que dentro da cultura judaica, naquele momento, os judeus reconheciam o fato de que o feto poderia, de alguma forma, responder a algum estímulo externo. Olha que dado interessante. E eles acreditavam justamente, inclusive, que o feto poderia mudar de sexo mediante até mesmo uma intervenção externa de uma oração que é feita. E aí, alguns dentro da tradição rabínica, inclusive, acreditavam que as crianças podiam até mesmo pecar dentro do próprio ventre e também cantar dentro do próprio ventre. Então, o texto aqui parece fazer referência um pouco a essa cultura, não é? Ou seja, João Batista reconhece, João Batista pula e dança de alegria no ventre de Maria, porque ele reconhece de fato que trata-se aqui de algo especial que está acontecendo, tá? Esse dado é interessante. Além disso, nesse momento que Isabel ela fica cheia do Espírito e João Batista exclama, pula, dança, não é, dentro do ventre de Isabel, é interessante que isso é basicamente o cumprimento daquilo que está posto no capítulo 1 de Lucas, no versículo 15, onde diz que ele seria cheio do Espírito Santo. Isso está acontecendo aqui. E aí, pessoal, diz o texto que ela, Isabel, com um grande grito, exclamou:
mais uma vez Lucas, aqui no versículo 42, utiliza para falar, não é, desse grande grito aqui, o verbo anafonel. E esse verbo anafonel é um termo muito raro, ele só vai aparecer aqui. E aí, trata-se de uma palavra utilizada no âmbito médico. Isso chama a nossa atenção. E é muitas vezes utilizado esse termo para designar um treinamento vocal para o canto. Por essa razão é que a gente vai dizer também que o que vem agora é um cântico dentro das Sagradas Escrituras. E aí então vem Isabel e diz: bendita és tu entre as mulheres. E aqui, pessoal, é um dado muito interessante. Esse tipo de forma, não é, de bênção é muito interessante porque já aparece no Antigo Testamento. Vai aparecer justamente lá no livro de Juízes, no Cântico de Débora, no capítulo 5, versículo 24, onde diz assim: bendita seja sobre as mulheres Jael, mulher de Éber, o quenita, bendita seja sobre as mulheres que vivem em tendas. Olha só que interessante. Aqui Isabel está resgatando esse texto do Antigo Testamento. E também vai aparecer no livro de Judite, capítulo 13, versículo 18. Essa mesma expressão, quando Osias diz a Judite assim: bendita sejas, filha, pelo Deus Altíssimo, mais do que todas as mulheres da terra, e bendita seja o Senhor Deus, Criador do céu e da terra, que te conduziu para cortar a cabeça do chefe dos inimigos. Nesse momento, trata-se de uma louvação pelo fato de que Judite foi aquela que venceu o chefe dos inimigos do povo de Israel. Portanto, aqui, possivelmente, o autor coloca essa expressão dentro do cântico de Isabel para falar a respeito da vitória de Deus que está ocorrendo com o fato de que Jesus, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, está agora entre nós. E aí o texto vem: e bendito é o fruto do teu ventre. Trata-se aqui também de uma coisa fantástica. É um eco do que está lá em Deuteronômio, capítulo 28, no versículo 1 e depois do versículo 4. Moisés está fazendo aqui uma fala para o povo de Israel e está dizendo que aquele que ouve a Deus e obedece os seus mandamentos, ele será bendito. E aí, olha que dado interessante, no versículo 4, esta bênção continua e lá é dito assim: bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, enfim, aí o texto continua. O que isso significa? Significa que quem é abençoado, abençoado é aquele que obedece à voz de Deus e, obedecendo à voz de Deus, tem bendito o fruto, abençoado o fruto do teu ventre. Olha que coisa maravilhosa. E isso faz a gente voltar para o momento anterior, no qual Maria, diante do anjo, vai dizer justamente: faça-se em mim segundo a tua palavra. Então ela se coloca como obediente e, nesse sentido, a bênção de Moisés é dada sobre ela. Há um outro dado interessante: quando nós estudamos o contexto do texto, a gente encontra um paralelo num livro apócrifo, que é o segundo livro de Baruque, capítulo 54, versículo 11, onde expressões muito próximas a estas usadas aqui por Isabel aparecem. Por exemplo, lá é dito assim: bem-aventurada minha mãe entre os que dão à luz, e louvada entre as mulheres é quem me deu à luz. Pois não farei silêncio em homenagem ao poderoso, mas com a voz da glória narrarei suas
maravilhosas obras. Muito possivelmente, Lucas, quando escreve o Evangelho, conhecia esta linguagem, porque é muito próxima do texto dele. E aí vem então, o versículo 43, é impressionante. Ele diz assim: donde me vem que a mãe do meu Senhor me visite? Essa expressão é fantástica. Primeiro, pela utilização do termo Senhor, Kyrios, que dentro da linguagem presente nas Sagradas Escrituras designa Deus. Olha isso, esse dado é interessantíssimo. Mas ao mesmo tempo, no Antigo Testamento, designa o Messias. Por exemplo, lá no Salmo 110, versículo 1. Nesse sentido, então, há o reconhecimento do que está no ventre de Maria é justamente alguém muito especial, que tem status messiânico aqui. E aí, pessoal, esse texto é um eco de um outro texto do Antigo Testamento, que para mim aí sim é o mais espetacular. Segundo Samuel, capítulo 6, versículo 9. É o momento justamente em que Davi diz assim: como virá a mim a arca do Senhor? Ele estava com o temor do Senhor no seu coração e ele vai dizer: como virá a mim a arca do Senhor? Aqui, Maria vai ser entendida como a arca da aliança. Esse paralelo, gente, teologicamente ele é espetacular. Maria é a arca da aliança e Isabel reconhece isso. Dentro da arca está o que é mais precioso. Na arca da antiga aliança estava presente o rolo da lei, as tábuas, ou melhor, da lei. Agora, a nova aliança está dentro daquela que é a arca da nova aliança. Que coisa mais maravilhosa. E aí, pessoal, é interessante também notar que neste momento Isabel, ao usar o termo Kyrios, dentro da obra lucana, isso tem um peso muito grande. Por quê? Muito mais do que Mateus, Lucas usa o termo Kyrios especificamente para fazer uma referência ao Jesus ressuscitado dentro da sua obra. Quando a gente pega os textos e vai observando isso, essa realidade vai aparecer. Então aqui ela reconhece a grandiosidade de Deus neste momento, ok? E aí vem então o versículo 44, que vai justamente falar novamente, não é? Que a criança estremeceu de alegria em meu ventre. E aí o texto vem para o versículo 45. Feliz aquela que creu. Opa, esse dado é interessante. Aqui, o termo que vai aparecer é o termo Makarios. Exatamente, aqui é um dado muito interessante, pessoal. Aqui em grego, ó, nós temos assim, ó, kai makaria re pisteusassa, ou seja, Macaria é Macarios e significa aqui bem-aventurada, bem-aventurada, tá? E nesse sentido trata-se daquele que tem diante de Deus a condição de justo, exatamente, e justo é aquele que caminha de acordo com a lei do Senhor. E esse dado é muito importante. Aqui é a mesma palavra no Antigo Testamento grego utilizada lá no Salmo número 1, no versículo 1, no Salmo 2, versículo 12, no Salmo 83, versículo 4, Salmo 93, versículo 12. E é o mesmo termo que vai ser usado no Sermão das Bem-aventuranças que o Senhor Jesus fará no capítulo 6, versículos 20 a 22 deste mesmo Evangelho de Lucas. Olha só,
há um reconhecimento de que Maria é justa, obediente a Deus, serva do Senhor. Que coisa maravilhosa! E aí o texto, então, traz somente o início, nos versículos 46 e 47, daquele que será o grande cântico de Maria, que é o Magnificat. E qualquer dia eu vou comentar aqui no nosso canal o texto do Magnificat, esse cântico de Maria tão maravilhoso, versículo a versículo para vocês. Beleza? O que então fica para nós de lição? Isabel reconhece que Maria é justa, que Maria é a arca da nova aliança, que ela é aquela que traz ao mundo o Salvador, aquele que vem para estabelecer a nova e eterna aliança. A pergunta que eu faço, você tem reconhecido isso? Pensa. E que Deus te abençoe. Até amanhã com a graça de Deus. Valeu, pessoal. Tchau.